Graças e paz, né? Você que está aí no nosso curso Guerra Espiritual, no módulo aí Cura Interior, vamos falar agora sobre espírito de ofensa, né? Não sei se você viu aqui, ó, eu botei o E pequeno aqui. Espírito de ofensa, na verdade, é uma ferida na alma. Então, pessoas que têm esse espírito de ofensa, eles se sentem que tudo é acusativo, tudo tudo é como se essa pessoa achasse que o mundo inteiro está contra ela. Então, como é que a gente percebe isso? É uma pessoa que vive magoada, é uma pessoa que tem fortes argumentos em relação a tudo, é uma pessoa que cria muros emocionais, ou seja, ela não é acessível, as pessoas não conseguem acessar ela, e é uma pessoa, inclusive, que se afasta do agir do espírito, porque ela está sempre na defensiva, porque ela tem esse espírito de ofensa. Vamos lá na nossa base bíblica. Bom, Provérbios 18, 19, já coloquei aqui, né? O irmão ofendido é mais difícil de conquistar uma cidade fortificada. Mateus 5, 23, né? Se você tem algo contra o seu irmão, reconcilia-se. Mais uma aí, Colossenses 3,13. Perdoem como o Senhor vos perdoou. Então aí, o perdão é um mandamento, né, de Deus. A parábola do servo lá, que o rei perdoou o seu conservo, mas esse conservo não perdoou o seu conservo. E por causa disso, o rei prende ele. E ele só vai sair de lá quando ele pagar o seu tributo. É justamente o que acontece com pessoas ofendidas. Então, o diagnóstico espiritual a gente já viu aí, né? A pessoa que vive magoada, cria muro emocional. E como é que a gente pode cuidar dessa pessoa, né? Como a gente pode tratar essa pessoa? Fazer ela entender que tem que perdoar. E o perdão é algo contínuo. Ah, não, eu já perdoei, mas eu quero bem longe. Não. O perdão é algo contínuo. Então, você não tem que perdoar e ver a pessoa muito longe. Não, você tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa e curar. Se a pessoa vai estar longe ou está perto, é uma consequência. Renunciar ao direito de vingança. Como a gente já falou da injustiça, né? Espírito de ofensa e injustiça são bem parecidos. Desmontar os argumentos internos. Porque ele me magoou, porque essa pessoa não presta, porque não tem caráter. Ou seja, a gente está sempre criando um argumento para poder não restabelecer a amizade, não restabelecer a união, não conectar laços novamente. E, claro, né, reconciliar quando possível. Assim como o espírito de injustiça, o espírito de ofensa, ele afasta as pessoas, né? Ele quer se manter longe de pessoas, porque ele evita a comunicação para não ser ofendido. Ele analisa, inclusive, as pessoas e monta um perfil na sua mente da pessoa. Aquele ali é sem caráter. Ele já faz um pré-julgamento, inclusive, baseado nas crenças que ele passou, para não poder se associar, não poder ter uma amizade. Então, normalmente, uma pessoa que tem espírito de ofensa é uma pessoa solitária, porque ele vive na defensiva. Aquela pessoa vai me magoar, aquela pessoa ali, eu acho que não presta. Esse é o tipo de pessoa que tem esse espírito de ofensa. Então,
o que a gente precisa fazer é fazer essa pessoa reconhecer. Todo mundo é limitado, né? A pessoa reconhecer que Deus, ele nos perdoou. Então, né, quando a gente coloca as nossas ofensas a Deus, quando a gente coloca nossas ofensas a Jesus, Ele nos dá a paz que transcende todo entendimento. Porque essa é a verdadeira paz. Então, essa pessoa agora ela precisa aprender a lidar com as pessoas, a entender que pessoas são falhas, mas pessoas também precisam aprender que existe algo maior do que essas ofensas do dia a dia, que Jesus restaura a amizade, Jesus restaura relacionamentos e que Jesus restaura tudo no coração dessa pessoa. E você, como ministro de cura, você deve aprender a levar essa pessoa a esse entendimento. E como, mais uma vez, a gente fala, né? Tudo que é feito precisa ser desfeito, precisa ser cancelado, né? Precisa quebrar o padrão, precisa quebrar o ato que foi feito. E como a gente pode fazer isso? Através de uma oração rápida, ministrando no coração dessa pessoa e pedindo para ela repetir. Então, uma oração básica e rápida que você pode ministrar no coração dessa pessoa é: eu perdoo quem me feriu. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, toda a ofensa e eu recebo a liberdade. Essa é uma oração que você pode encaminhar essa pessoa que está ofendida, essa pessoa que tem um coração sempre na defensiva. E é fácil você notar nas igrejas quem tem esse espírito de ofensa. Porque é uma pessoa que não tem comunhão. É uma pessoa que está sempre fugindo de relacionamentos. Ela está sempre na defensiva. Ela está sempre analisando ou fazendo um pré-julgamento de pessoas. Então você, como ministro de cura, você precisa tratar o coração dessa pessoa. Entender quais foram as feridas que fizeram ela se posicionar dessa forma. E se você pode perceber, paternidade, injustiça e espírito de ofensa, eles são muito parecidos. São muito parecidos. Eles têm a sua... cada um tem a sua peculiaridade. Mas eles são muito parecidos porque a alma da pessoa brigando por uma injustiça paterna, uma injustiça momentânea, e aí o espírito de ofensa é um posicionamento onde a pessoa só quer se retrair, se proteger, porque ela não quer mais ser mais ferida. Então ela julga, ela analisa, ela faz um pré-julgamento e ela sempre não está na defensiva. E você, como ministro de cura, ministro de milagre, precisa levar essa pessoa a derrubar essas cadeias que ela se prende e fazer ela entender que Deus é que dá uma paz que transcende todo entendimento. Quando ela tem entendimento que Deus é esse que dá uma paz que transcende todo entendimento, e ela precisa descansar no amor, é quando essas cadeias serão quebradas e ela agora vai viver uma paz que transcende todo entendimento. Então, você, como ministro de milagre, deve levar essa pessoa a ter esse entendimento, que ela possa ser liberta em nome de Jesus. Tá bom? Então vamos para o nosso último tópico e Deus te abençoe e até o próximo.